Olá a todos. Pessoal, hoje nós vamos estar começando aqui uma série gigantesca sobre Bitcoin, onde a gente vai falar todos os detalhes sobre Bitcoin, a gente vai falar sobre a blockchain, a gente vai falar por que a blockchain não é sustentável, a gente vai conversar por que a forma como a blockchain foi feita vai ajudar a configurar o Bitcoin como uma pirâmide, não só pelas características de pirâmide que o Bitcoin tem, mas pela blockchain em si. A gente vai falar sobre criptografia, que a gente vai falar hoje também. A gente vai falar sobre muitas coisas sobre Bitcoin, mas eu não quero deixar ninguém nervoso com isso, ok? Por quê? Porque, olha só, eu tenho uma comunidade que se chama Centro de Alavancagem, certo? Vou deixar o link abaixo quem tiver interesse, que é um lugar onde tem muitos empresários lá, empreendedores, e 50% dos empreendedores do Centro de Alavancagem não só gostam do Bitcoin, como admiram Bitcoin, como de certa forma, assim, desculpa eu falar, mas assim, para deixar mais claro, tem assim uma paixão gigantesca por Bitcoin. Então, obviamente, o pessoal que está lá dentro, na comunidade, primeiro que eu gosto do pessoal porque faz parte da comunidade. E número 2, porque de certa forma são clientes, porque estão pagando lá, né? Então o pessoal paga $22 por mês e tem ali as interações, troca mensagem com os outros empresários e tudo mais. Pois bem, então o que acontece? Eu não quero magoar ninguém da minha comunidade, então assim, eu vou ser o mais realista possível, certo? Não vou colocar emoção nas coisas, tá? Então eu vou ser bem realista. Porque o que acontece? No Brasil tem muitas pessoas vendendo a ideia do Bitcoin. Isso é marketing, né? Porque tudo tem o seu pró e contra. Vamos supor, alguém vira para mim e fala o seguinte: Afonso, é bom abrir um negócio? Eu vou dizer assim, é bom, mas tem risco, certo? É bom, mas você pode perder dinheiro. É bom, mas você tem que tomar cuidado. É bom, mas você pode perder tudo. Então, eu não vou falar assim para todo mundo abrir negócios. Eu acho que é uma boa forma de ganhar dinheiro, mas existe risco. Se alguém virar para mim e falar o seguinte: Afonso, o que você acha de abrir um restaurante? Eu vou falar assim: é péssima ideia. Por quê? Porque 70% dos restaurantes fecham nos primeiros 4 ou 5 anos, certo? Acho que 50% fecha no primeiro ano. Mas 70% é nos 4 ou 5 anos. Então, assim, tem uma taxa de insucesso muito grande. Mas vai ter gente que vai dizer assim, tudo de bom sobre restaurante. Restaurante é bom, restaurante dá dinheiro e tudo mais. Então, assim, tem dois pontos de vista. Um mais otimista, que são os benefícios, certo? E um mais pessimista, que são as responsabilidades, certo? Então você tem essas duas coisas. A maioria das pessoas adoraria ser empresário no sentido dos benefícios, money. Mas a mesma maioria das pessoas não é empresário por quê? Porque ela sabe que a responsabilidade é pagar folha de pagamento dos funcionários, a maioria não quer pagar salário dos outros, pagar impostos, a maioria não quer pagar uma fortuninha em impostos, pagar aluguel, hipotecar a própria casa, eventualmente para comprar um equipamento. Então, assim, a maioria das pessoas elas não querem enfrentar isso. Então, elas falam o seguinte: poxa, tem os benefícios, mas as responsabilidades são muito altas, né? Então, o Bitcoin é a mesma coisa. Tem seus benefícios? Tem, mas também tem problemas, tem responsabilidades, né? Quando a pessoa diz assim: se você tiver Bitcoin numa hard wallet, por exemplo, você vai ser seu próprio banco. Aí a pessoa fala: pô, vou ser meu próprio banco, vou cuidar do meu próprio dinheiro? Meu, maravilha, os bancos ganham muito dinheiro e eu vou ter mais controle. Verdade, esse é o benefício. E o outro lado, você gostaria de cuidar da segurança que um banco cuida? Você está disposto a meter um tiro no peito de alguém se alguém for lá pegar sua hard wallet, né, na sua casa? Então, você tem essas duas coisas. Você sempre tem que pensar dos dois lados. O pessoal do Bitcoin no Brasil, eles só vendem benefício. Aí, quando só se mostra o benefício, é uma venda, né? Você vai lá, por exemplo, vai comprar uma cápsula, sei lá. Deixa eu ver aqui, ó. Tem aqui um negócio aqui. Isso aqui o que é? Extrato de alho envelhecido, tá? Aí alguém vai falar o seguinte: olha, o alho, ele de certa forma ajuda a refinar o sangue, isso aí ajuda a reduzir a pressão arterial, ele é bom para não sei o que, etc, aquela coisa toda. Eu tomo alho, né? E isso é uma venda, certo? Eu comprei o negócio por causa de uma venda. Mas e as outras coisas? Bom, tem pessoas que têm alergia a alho, tem várias questões aí. Então, você sempre tem assim, você tem uma coisa boa e uma ruim. Eu vou avaliar o alho aqui, pô, eu não sou alérgico a alho, eu gosto de alho. Então, beleza, eu vou aqui, né, comprar um negócio. É lógico que tem outros riscos, né? Pode dizer que o cara tá colocando alho ali, e se eu comprar de uma coisa duvidosa, não vai ter alho nenhum ali dentro, né? Pois bem, então o que acontece? A ideia aqui não é falar mal do Bitcoin, é falar o lado negativo. Tudo tem um lado positivo e um lado negativo, certo? Aí você junta os dois.
O errado é você só ter um lado. O lado assim, esse lado aqui tudo de bom, mas e o lado negativo? Tudo tem que ter essa balança, certo? Aqui nesse canal a gente vai dar o peso pro lado negativo da balança. Não quer dizer que eu queira pro lado mais assim de pensar os riscos, ok? Então olha só, vamos começar com essa parte aqui do Renato Amoedo falando o seguinte, ó. Ele coloca aqui de uma reportagem da Hyperscience, né? Que diz o seguinte: homem esqueceu a senha e poderá perder seus 236 milhões de dólares em Bitcoin, né? Aí tem um menininho aqui que fica assim, ó. Fica tranquilo, mano, vai dar tudo certo. E aí ele mais pra trás rindo, né? Diz assim, cara, eu não queria. Ainda bem que eu não sou você, tá dizendo aqui, não queria estar no seu lugar. Pois bem, e aqui tem duas coisas para analisar. Número um, que toda criptografia é quebrável, ok? Inclusive a do Bitcoin, certo? Toda criptografia tem um ponto fraco. Pronto, você querendo ou não. Então essa é uma coisa que a gente vai avaliar hoje e a gente vai avaliar com os hackers que estão quebrando a criptografia do Bitcoin e já quebraram algumas vezes. Beleza, agora o outro ponto aqui, certo? É o seguinte, vocês conseguem ver aqui em cima que ele colocou uma moeda de Bitcoin? Você já percebeu que as moedas de Bitcoin elas não são feitas de 0 e 1s? Elas não são feitas da forma como elas são feitas. Quando o pessoal pinta a moeda de Bitcoin, vamos dizer assim, eles não pintam com 0 e 1s, eles pintam a moeda de Bitcoin de ouro. Para mostrar que a moeda tem valor. Por quê? Porque o ouro todo mundo sabe que tem valor. Então o pessoal, ao invés de colocar uma criptografia como exemplo de esse aqui é o Bitcoin, não tem nada disso. O Bitcoin basicamente o símbolo dele é uma moeda de ouro. Interessante isso, né? Pois bem, eu acho que é um pouco do sequestro da identidade do ouro para mostrar que o Bitcoin é importante, né? Porque o ouro é importante. O Bitcoin eu não sei, mas o ouro é importante. Então vamos lá. Primeira coisa. Então o homem esqueceu aí a senha e está perdendo 236 milhões de dólares. Tá? A gente já vai ver que é possível quebrar essa senha aí tranquilo. Ok? Vamos lá. Lógico, não é qualquer analfabeto que faz isso, certo? Mas dá para fazer e eu já vou explicar como. Pois bem, então é o seguinte. Vamos dar uma analisada aqui. Primeira coisa. Essa notícia aqui da BBC, certo? E aí diz assim, o homem tem só mais 2 chances para desbloquear seus 240 milhões de dólares de Bitcoin. Então o cara esqueceu a senha dele de 12 palavras, certo? E ele pode errar uma vez. Ele pode errar 2, ele pode errar 3, ele pode errar 10 vezes. Se ele errar a 10ª vez, o Bitcoin dele está perdido para sempre, certo? Beleza. Então o cara tá aí, ó. O cara investiu em Bitcoin, comprou a 2 dólares. Teve uns caras que compraram 2 dólares e trocaram por pizza, outros compraram 2 dólares e agora esqueceram a senha. Tipo assim, grande vantagem de compra. Mas vamos lá. Ainda bem que por sorte deles agora tem os hackers aí resolvendo esses problemas. Então aqui o outro, esqueci meu PIN. Né? O cara vai perder aí 30 mil dólares em tese em Bitcoin. O outro aqui, ó, esqueci meu password de Bitcoin, minhas 12 palavras, né? O que eu posso fazer? E aí tem aqui uma figurinha assim, it's gone, foi embora, já era, né? Mas tudo bem. Então o que acontece? O pessoal pinta essa ideia de que a criptografia do Bitcoin é inquebrável. Mas a verdade é que, verdade número um, em todas as guerras sempre se usou criptografia. Isso é uma grande verdade. E, número 2, em todas as criptografias já foram quebradas em todas as guerras. ou durante a guerra ou logo depois. Todas as criptografias foram já quebradas. Então, vamos lá, vamos por pontos aqui. Primeiro, esse aqui é um vídeo de 4 meses atrás, tem quase 1 milhão de views, de um cara que hackeou, no caso, o tempo, né, para recuperar 3 milhões de dólares de Bitcoin. Mas o tempo é fácil de hackear. O que é difícil é isso aqui, ó. Esse cara aqui, o mesmo cara, o Joey Grand, ele é um super hacker, foi preso quando era criança por invadir um sistema do governo. Depois teve um problema lá, que ele teve que participar de um negócio, uma comissão do Senado dos Estados Unidos, porque, bom, tinha um grupo de pessoas tentando derrubar a internet inteira dos Estados Unidos, derrubar inteira. E esses caras, eles têm uma certa habilidade. Aí, se o cara que consegue derrubar a internet inteira de um país que nos Estados Unidos, né, ele vai olhar essa pequena coisinha branca aqui, que é a hard wallet. Vocês acham que quanto é difícil quebrar a criptografia da hard wallet? Porque vamos lá. Você tem 2 formas de guardar o Bitcoin. Você pode guardar com a corretora que você comprou, certo? Ou você pode guardar com a hard wallet. As pessoas elas tendem a não guardar com a corretora. Por quê? Porque, só otário guarda com a corretora. Por quê? Porque a maioria das corretoras de todos os tempos, as grandes corretoras de Bitcoin quebraram.
certo? Os caras fazem fraude, começam a andar um pouco mais de iate, de avião e tal. E aí é a pirâmide da pirâmide e pá, os caras quebram, certo? Pois bem, então ninguém quer deixar com a corretora. Você compra com a corretora, mas depois você tem que transferir para uma hard wallet. E na hora que você vai vender, você transfere da hard wallet para a corretora faz a venda para você. Então assim, você tem mais ou menos isso. Qual o problema? O problema das corretoras, número 1, é que vocês já sabem que elas quebram. E, número 2, elas quebram com uma constância maior que os bancos. Então, para quem acha que é inseguro deixar o dinheiro no banco, porque o banco pode quebrar, você pegar o número de bancos que quebraram no mundo, dividir pelo número de bancos que existem, dá uma porcentagem. Se você pegar o número de corretoras de Bitcoin que já quebraram, das grandes, não das pequenininhas, e os bancos também, dos grandes. Se pegar o número de corretoras grandes de Bitcoin que quebraram e dividir pelo número de corretoras que você tem hoje, você vai ver que dá um número gigantesco. Gigantesco, muito maior que de banco. Então é super inseguro, as corretoras são inseguras pra caramba, certo? Então, basicamente assim, já viram aí, não preciso falar que o pessoal que é dono de corretora é um monte de jovens, né? E jovens sem um conselho de diretoria, né, mais centrado, nem nada. E como eles estão desvinculados a leis que regem os bancos, por exemplo, então quebra mesmo, entendeu? Não tem compliance, não tem nada, os caras quebram mesmo. Então, o que sobrou é a alternativa seguinte: se você tem fé no Bitcoin, porque é fé que você precisa, até porque, para entrar numa pirâmide dessas tem que ter fé, e eu vou mostrar para vocês por que é uma pirâmide quando a gente analisar o blockchain, certo? A gente vai analisar o blockchain, a gente vai provar que o blockchain é uma pirâmide, ok? Isso é outro vídeo. Então, quando você vai analisar isso, você vai ter que colocar na hard wallet, certo? Beleza. Hard wallet significa hardware wallet, certo? Tem um componente eletrônico lá dentro. Tudo bem. Então tá aqui. O que esse hacker fez? Tem esse hacker, tem esse outro aqui, vocês também podem ver. Esse aqui, ó, eu hackeei uma crypto wallet para recuperar $10 mil, né? Tá aqui o avatar Nick. Tem vários hackers fazendo isso, mas esse hacker aqui é especial, porque tem uma sacada genial. Qual que é a sacada dele? Foi o seguinte: esse cara, ele entende o que tem dentro do computador. A maioria das pessoas não entendem isso, certo? O que tem lá dentro. Certo? Você sabe que tem um monte de coisa eletrônica lá, que inclusive usa ouro, porque o ouro é muito útil na parte de eletrônica. Então, o cara entende o que tem lá dentro. Tá? Então, basicamente, o que acontece? Ele sabe, por exemplo, que quando você coloca uma senha, obviamente, aquele cristal de quartzo que está lá dentro, fazendo as continhas para você, aquilo ali, ele não entende o que você está falando, certo? Ele só entende zeros e uns. Tá? Zeros e uns são itens ligados e desligados, ligados e desligados. Isso vai fazer o quê? Dentro do conceito lá de eletrônica, isso vai gerar ali uma frequência lá dentro, certo? Beleza. Então, quando você coloca a sua senha de 12 dígitos, certo? O componente eletrônico, ele vai vibrar de um jeito para quando estiver certo e vai vibrar de outro jeito quando estiver errado, certo? Então, na verdade, você colocou a sua senha, ele nem está sabendo o que você está fazendo, o cristal vai vibrar de um jeito quando tiver certo, e quando tiver errado, vai vibrar de outro, vai dar uma resposta diferente, certo? Quando tiver tal sinal, vai dar uma resposta negativa, você não vai conseguir acessar o esquema, beleza? Então o que acontece? Ao invés de hackear a senha, porque hackear uma senha de 12 palavras é realmente, sem os computadores quânticos acessíveis, é impossível você fazer isso. O que ele fez? Ele hackeou a eletrônica, certo? Então o que ele fez? Ele pegou a hard wallet, que vocês estão vendo aqui, ele abre a hard wallet e ele conecta lá dentro, ele solda na hard wallet esse equipamento aqui que vocês estão vendo do lado, ele solda esse outro equipamento que está aqui, esse equipamento ele conecta neste aqui, este outro equipamento que eu estou passando o mouse, ele conecta aqui, beleza. Um desses equipamentos, ele conecta naquele equipamento, como é o nome? É um equipamento branquinho que tem uns botõezinhos embaixo, você vê a onda. Já comprei um monte disso, não tem como. Osciloscópio. Ele conecta no osciloscópio. E o osciloscópio ele conecta no computador, certo? E ele tem como estimular o componente eletrônico. Não pela senha em si, mas ele tem como estimular o componente eletrônico e ler a resposta do componente eletrônico. Com base nisso, o que ele fez para ele liberar o componente eletrônico? Ao invés de colocar a senha de 12 dígitos, ele, de certa forma, hackeou a eletrônica do componente para dar um ok, a senha está certa. Percebe? Sacada? Lembre-se, toda criptografia ela tem uma falha.
No caso, por exemplo, se a gente for falar da máquina Enigma, né, que o pessoal usava lá durante a guerra, ela era uma máquina, ela não era eletrônica, certo? Então você tem uma dificuldade a mais, porque você tem que ver como é que foi feito o que está dentro da máquina. A eletrônica, ela é mais simples ainda, para quem sabe, não para mim, para quem sabe é simples. Então o que acontece? O cara foi lá e hackeou a eletrônica. Agora, de novo, deixa eu falar uma outra coisa para vocês aqui, vou repetir 1000 vezes. Toda criptografia tem uma falha, certo? Tem uma fraqueza, tem uma debilidade, ok? A criptografia do Bitcoin na hard wallet, a debilidade é a própria hard wallet, a própria eletrônica. Mas toda criptografia tem uma grande falha, que é o quê? É o componente humano, certo? Então o que acontece? O Renato Amoedo do Bitcoin, ele falou o seguinte: não, se você fizer bocadura, ninguém vai saber quantos Bitcoin você tem, nem nada do tipo. Então vamos lá, primeira coisa. Primeira coisa aí, o conceito. Primeira coisa que não precisa de você dar bocadura. O pessoal do governo, provavelmente em breve, eles vão começar a ter pessoas mexendo com isso, certo? Eles não devem ter encarado esse problema de ter uma hard wallet que eles não conseguem acessar, mas pode ter certeza, a partir do momento que eles começarem a ter esse problema, eles vão contratar hackers, né, para ir lá aprender com o Joey Grande ou qualquer outro que faz isso. E eles vão ensinar numa boa. Dinheiro, pessoal, money talk. O cara oferece 10 milhões lá pro hacker, quero que você treine 50 hackers meus aqui. Pronto, ele vai treinar, tá bom? Tira o cavalinho da chuva que o cara não vai treinar. Agora, vamos tentar entender uma outra coisa aqui, certo? Presta atenção, vou falar uma frase que a maioria das pessoas não entendem. Só empresário entende. Vamos lá. Nada é mais barato do que o dinheiro. Okay? Nada é mais barato que dinheiro. Vamos lá. Por exemplo, você trocaria a sua família por dinheiro? Você venderia ela por dinheiro? Óbvio que não. Certo? Beleza. Mas um conceito. Vamos supor assim, um bilionário perdeu a saúde. Tá lá, sei lá, fazendo um tratamento terrível, que dói pra caramba. Chega alguém lá, vamos supor que chegasse um anjo e falasse o seguinte: eu tenho como restituir 100% da sua saúde como se você tivesse 20 anos de idade. Mas você tem que pagar todo o dinheiro que você tem. A maioria dos bilionários aceitaria, certo? Por quê? Se estiver perto da morte, pessoal, vamos supor, o cara tá pra morrer. Se chegasse um anjo e falasse o seguinte: você troca todo o seu dinheiro por mais um ano de vida, a maioria trocaria, certo? Então o que acontece? A nossa saúde, ela é mais valiosa que o dinheiro. Você consegue compreender isso? Então, nossa família vale mais que o dinheiro, a nossa saúde vale mais que o dinheiro e muitas outras coisas valem mais que o dinheiro. Uma pessoa rica é aquela pessoa que tem coisas que o dinheiro não compra. Não é verdade? Certo? Então se você tem uma boa família, tem felicidade, consegue colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir em paz, então você tem coisas que o dinheiro não compra. Certo? Tudo bem. Então a riqueza é medida não só pelo dinheiro, mas pelas coisas que o dinheiro não compra. Quantas coisas que você tem que o dinheiro não compra, certo? Tudo bem, dito isso, o que acontece? Você tem claro isso, né? Que o dinheiro vale menos do que a sua saúde, o dinheiro vale menos do que a sua família. Quando aconteceu a Lava Jato no Brasil, a maioria dos empresários envolvidos, eles fizeram bocadura. Não vão falar nada, porque, estão trabalhando ali com pessoas que, tipo assim, podem matar eles, inclusive, então eles não vão falar nada. Aí o que aconteceu? Os caras ficaram quanto tempo longe da família? Os caras da Lava Jato não tiveram dó nem piedade. Foram lá, prenderam os grandes empreiteiros aí 1 ano ou 2, né? Até os caras abrirem a boca. Depois de 1 ano ou 2, com a mulher dele levando uma marmita lá pra ele, tipo assim, não podendo ver os filhos e companhia, o que os caras fizeram? Até os caras mais durões. Os caras que falaram que nunca ia falar, nunca ia dedurar ninguém. Foram lá e deduraram. Por quê? Porque a família vale mais do que dinheiro. A família vale mais do que muitas coisas. Certo? Tudo bem. Então, quando se pinta a ideia de que assim, é só você fazer bocadura, lembre-se dos empreiteiros da Lava Jato que fizeram bocadura durante 1 ano e depois olharam e falaram assim: bom, o dinheiro não paga isso aqui, entendeu? Percebe? Pois bem, lembre-se também da prisão de Guantánamo nos Estados Unidos, certo? O pessoal ia lá e torturava os presos. Olha, você acha que a tortura que o governo americano fazia contra os presos em Guantánamo, ela é mais severa ou menos severa do que o pessoal faz numa favela? Quando, por exemplo, pegaram o jornalista Tim, esqueci o nome sobrenome do cara, Tim alguma coisa, colocaram um monte de pneu em volta dele e colocaram fogo. Pneu pega fogo, pessoal, e não apaga fácil, entendeu? Mataram um cara queimado. Você acha que tortura, qual é o nível que o pessoal consegue chegar num pessoal mal? Tipo assim, cortar dedo é uma coisa tranquila que o pessoal já fez aí muitas vezes em sequestro.
Cortar dedo é coisa tranquilíssima. Aí o pessoal vai lá, vamos supor, se foi o governo, você tem a vantagem de eles não fazerem esse tipo de tortura no Brasil, que nem o pessoal dos Estados Unidos fez em Guantánamo com alguns presos. Então, eles só vão te colocar na cadeia. Mas você pode ter certeza, a chance de você abrir a boca depois de 1 ano ou 2 é grande, né? Alguém diz assim, não, você vai lá e morre, mas não abre a boca, você faz boca dura. Beleza. Quanto tempo demoraria para você fazer boca dura depois que os caras cortam, por exemplo, se um bandido pegasse você e cortasse um dedo seu? Eu não falaria nada. Beleza, cortou 2 dedos seu. Agora cortou o dedinho do pé. Você não vai falar nada, tem certeza. Você tem certeza que você está falando. Tem certeza que você é macho o suficiente para falar, não vai acontecer nada. O cara vai lá, prende o seu braço numa cadeira lá e fala o seguinte, liga a motosserra e diz assim, agora a gente vai cortar um pedaço do braço. Você não vai falar nada, você não vai falar sua senha do Bitcoin. Você percebe por que a gente coloca as coisas no banco? A gente coloca no banco porque o banco tem responsabilidades, certo? O banco tem responsabilidade, tudo é filmado, tudo está lá no banco. Se acontecer uma fraude, a gente vai lá e culpa o banco. O banco tem responsabilidade. Beleza. Se o banco falir, o governo tem responsabilidade. Nos Estados Unidos, eles devolvem até $1 milhão se você tiver mais do que isso no banco. Se você tiver menos que isso, eles devolvem o valor inteiro, o governo. Eles têm um seguro para os bancos, porque eles têm responsabilidade. Você tem certeza que você quer pegar essa responsabilidade e colocar nas suas costas. Tá bom? Então, primeira coisa, assim, é óbvio que o componente mais sensível de toda a criptografia é o ser humano. Se você sabe a senha, certo? Pessoal, você tem uma hard wallet na sua casa. Se você falar para todo mundo que você tem lá 10 mil bitcoins, os caras invadem sua casa. Cadê a hard wallet? Não vou contar. Beleza, você nem chegou na senha, hein? Só precisa cortar 2, 3 dedos seu que você vai contar. Fica tranquilo. Tipo assim, pessoal, o mundo é brutal. É brutal, ok? Tipo assim, por isso que eu penso assim, alguém entrou na minha casa pela porta sem estar convidado, é tiro no peito. Não é na cabeça não, que a cabeça é difícil de acertar. É no peito. Pro cara cair no chão e depois é tiro na cabeça. Mas tipo assim, entrou na minha casa, é tiro no peito de cara. Mas, eu tô dizendo assim, a maioria das pessoas tá afim de dar tiro no peito. A maioria das pessoas não consegue nem matar uma galinha. Nem matar uma galinha. Quando eu falava que eu ia bater minhas galinhas lá, um tempo atrás, eu batia 40, 50 galinhas, enchia meu freezer de galinha, né? Ficava o dia inteiro lá, voava sangue pra tudo quanto é lado, meu óculos assim, terminava o dia com sangue, parecia um açougueiro, né? As pessoas elas não gostam nem de fazer isso. Elas vão dar um tiro a outro ser humano, tipo assim, as pessoas nem têm coragem de fazer isso, entendeu? Tipo assim, é lógico, né? Por isso que é bom você, né, ter contato com a natureza, saber como é que funcionam as coisas na vida real. Mas é fácil falar que vai fazer boca dura. A verdade é só passar uns anos na prisão que você vai ver que, tipo assim, não dá pra fazer boca dura. Você pode também, os caras podem começar a te torturar, se for alguém de um grupo criminoso, te começa a torturar, e aí o que você faz? Você não vai falar nada? Tipo assim, né? Então assim, é só apontar uma arma pra cabeça de um filho seu que você fala na hora a sua senha. Tipo, não tem essa de criptografia infalível. Primeiro, o ser humano é falível, a eletrônica é falível. Acabou a conversa, certo? Então aqui no caso, de novo, eu não estou falando mal do Bitcoin em si para ofender ninguém, porque eu tenho ali o centro de alavancagem, link abaixo se você tem interesse em conversar com outros empresários. Lá no centro de alavancagem a gente teve uma discussão assim feroz. Metade diz assim, não investir em Bitcoin, mas nem a pau. É ouro, é metais, é prata, é imóveis, são ações de empresas, são empresas, mas tipo assim, títulos do governo, mas... que eu não gosto de título do governo, também não gosto de ações, mas tem pessoas que gostam, mas assim, Bitcoin não. E o outro lado não, se você não tiver Bitcoin, você nem é homem. Tipo assim, é esse nível a conversa. Então, a gente discute lá também, e se você tiver interesse em discutir não só isso, mas outras coisas, entra lá. Eu penso que a melhor forma de ganhar dinheiro não é com moeda, é com negócios, fazer negócios, tá bom? E lá você tem um ambiente para fazer networking, para fazer negócio. Agora eu vou voltar aqui ao post do 38. Então, o que o 38 pinta muitas vezes é que a criptografia é algo mais ou menos infalível. Ela não é infalível, ele sabe disso, certo? E teve vários problemas com Bitcoin ao longo do tempo, foram resolvidos, ok, mas cada vez podem ter mais problemas mais severos e cada vez menos pessoas capazes de resolver ao longo do tempo. Então, vamos ver onde isso vai levar. E a gente vai ver que a blockchain ela não é sustentável ao longo do tempo, certo? Ela é insustentável.
O pessoal hoje no Bitcoin, eles já falam. Antigamente eles achavam que o Bitcoin ia ser uma moeda, né? Tanto que é coin, Bitcoin. Coin é de moeda. O pessoal achava que ia ser uma moeda de troca. Hoje o pessoal do Bitcoin já está desesperado com o negócio da blockchain, certo? Por quê? Porque eles sabem que cada transação faz com que a blockchain fique maior e isso faz com que a blockchain fique mais inviável ao longo do tempo, certo? Você não tem como ter um arquivo infinito, certo? Com uma criptografia infinita lá dentro, porque isso consome muita energia elétrica. Então, a gente vai ver isso depois na parte de mineração. Mas então, essa questão da criptografia em si, eu acho interessante, tá? A criptografia, eu acho esse assunto criptografia interessante, mas não é infalível. Nenhuma criptografia é infalível, por dois motivos. Um dos motivos, o Renato do Bitcoin, ele tenta resolver dizendo o seguinte, é só você ser bocadura, não existe isso. A partir do momento que tem uma arma apontada para a cabeça do seu filho, tipo assim, você não vai ser bocadura, ok? Você vai falar tranquilinho, mansinho, ok? Então, tipo assim, e você guardar todo o seu Bitcoin num negócio que se alguém sabe que existe, o cara pode entrar na sua casa, tipo assim, toma muito cuidado, tá bom? Toma muito cuidado por a questão de segurança. E tipo assim, se você tem Bitcoin em hard wallet, simplesmente não fala para ninguém, porque senão, tipo assim, o cara invadiu sua casa, já era. Já era. Você vai falar, pode ficar tranquilo que você não vai ser bocadura, tá bom? Na prática é assim que funciona o mundo. Por quê? Porque o dinheiro é uma coisa barata. O dinheiro você recupera, você perdeu, você ganha de novo. Saúde você não recupera, filhos você não recupera, um monte de coisa você pode perder se não recupera. Então assim, é óbvio que na hora do vamos ver, você vai cogitar isso. Vai cogitar, é lógico, você vai falar. E o ponto número 2 não, já tem caras aí fazendo o hackeamento através da eletrônica. Então, tipo assim, não é infalível, tá bom? A gente finaliza por aqui, então. Fica aí a dica do livro do Joe Grant, né? How I Hacked a Hardware Crypto Wallet and Recovered $2 million. Vai lá dar uma olhada, né? E é isso. Por hoje é isso, então. Muito obrigado a todos aí. Até mais.